Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Olha que classificação interminável, né? Parecia não ter fim nunca. E que pole para Max Verstappen, né? A McLaren tá se esforçando muito para ele voltar à luta pelo título. Essa é a verdade, né? Porque é tanta coisa que aconteceu ali nessa classificação. E no Q3 o que me acontece? Piastri bate, gera a sexta bandeira vermelha. A gente vai falar de todas elas aqui. Mas aí gerou a sexta bandeira vermelha, e aí veio o Norris na sua última tentativa, pneus macios, boa oportunidade ali para fazer uma boa classificação. Para pra pensar, né? O Piastri bateu, vai largar em nono, é o líder do campeonato. Você tem o melhor carro do grid, né? O Norris, ele vai lá e erra, e vai largar atrás do Tsunoda. Os dois carros da McLaren largando atrás do Tsunoda pela primeira vez no ano, inclusive. Então, eu fico olhando pra isso e penso, né? É a disputa pelo título. Um bate, o outro erra, larga em sétimo, né? Um carro muito melhor do que a concorrência. Olha, eu não duvido que se a Red Bull ela trouxe uma atualização de assoalho, né? E pelo que eu entendi ali, o Verstappen gostou da atualização, disse que o carro melhorou. E essa é uma pista que, por mais que assim, a gente para pra pensar, ela tem as suas similaridades com Monza em termos de acerto, porque é uma pista que você tem muita velocidade reta, mas é muito também da questão dos cotovelos, essas curvas de 90 graus, que nem sempre foi o ponto forte da Red Bull. Inclusive, mesmo nos anos dominantes, é onde ela sofria mais, né? No ator Singapura, a gente viu o que aconteceu lá em 2023. Mas a Red Bull melhorou bastante, até mesmo no ano passado a gente viu isso, e o carro tá bem, né? E a gente viu uma classificação hoje em que o Max Verstappen estava competitivo desde o início, e no final ele teve que fazer a volta com os seus pneus macios, né? Não teve outra, né? Tipo, hoje todo mundo tava errando, ninguém tava superando a volta do George Russell, e quem que fez a volta perfeita? Ah, cara, a verdade é, né? Tipo, de todo mundo errando, quem foi o piloto que não errou e que toda a classificação, todos os Q3, Q1, Q2, Q3 foi rápido, competitivo, foi o Verstappen, né? Então, assim, dá um carro mais competitivo na mão dele, dá sim pra gente sonhar com disputa pelo título ainda, né? Tipo, eu só acredito nisso porque eu não consigo confiar em nada desses pilotos da McLaren, né? Tipo, se você um Leclerc, um Russell, não tinha a menor condição de eu acreditar que esse campeonato estaria vivo de alguma forma, mas não é. É tipo, dois pilotos que claramente, assim, são coadjuvantes em uma posição de muito luxo. Assim, o Piastri pode até ter o potencial de ser um super campeão, etc., mas ele ainda não é isso tudo, né? Tipo, essa batida aí é de uma infantilidade que fica assim... Olha pra aquilo ali e fala, pelo amor de Deus, né? O líder do campeonato batendo desse jeito, né? Mas não é só isso que a gente tem que falar. Vamos falar primeiro do início. A primeira bandeira vermelha, né, foi causada pro Alexander Albon, né, porque ele bateu na curva 1, né, tipo, essa daí eu vou nem julgar, porque no joguinho de Fórmula 1 eu já cometi várias vezes esse erro. Curiosamente, nunca na curva 1 do Azerbaijão, né, tipo, isso eu tenho que dizer. Eu cometia mais na curva 3, né, quando eu tava jogando. A curva 1, por incrível que pareça, que é uma das mais difíceis da Fórmula 1, você tá 2 km de pé embaixo, né, você tá na velocidade de 340 km por hora com o DRS aberto, aí você fecha uma freada muito forte com os freios frios, né? Porque esses freios de cerâmica eles precisam de temperatura para funcionar de maneira adequada. Aí você tem que frear, aí você faz essa tangência e do outro lado é muito apertado, né? Tipo, se serra um pouquinho para um lado, né? Você pode bater na barreira externa e se você assim vai muito cedo, como o Albon fez, você pode bater a suspensão dianteira esquerda na parede interna. Então, curva difícil, o Albon bateu. E aí a classificação seguiu e adivinha o que aconteceu? No finalzinho o Colapinto bateu, né? E bateu feio e numa situação de bandeira amarela, né? Porque o Gasly tava ali tentando fazer baliza, né? Já que ele passou direto. E aí no final o Colapinto foi lá e bateu. Não é uma coisa que também a gente tá muito desacostumado a falar. Franco Colapinto bateu. E aí ficou de fora Colapinto. O Hülkenberg, que não fez uma boa classificação, ele também gerou uma bandeira vermelha. Foram 3 no Q1, né? Tipo, ele bateu e quebrou o bico, mas no caso dele, eu não sei se era tão necessário a bandeira vermelha, mas é que hoje, assim, eles têm muita precaução com isso. Com um pedaço de bico ali, eles têm que tirar, com medo de causar um acidente mais grave. Então, é o protocolo. O Hülkenberg conseguiu voltar, mas não conseguiu fazer uma grande volta. Ficou fora o Ocon também, o Gasly. Olha, a Alpine não esperava competitividade, o motor é fraco, por mais que o carro não seja ruim em termos de chassi, aerodinâmica, o motor dificulta muito o trabalho deles, né? E o Albon largando de último, com o Sainz largando em segundo, é assim, inverteu a situação hoje, né? Perdeu uma grande oportunidade, porque essa é uma pista forte da Williams, né?
No Q2, foi a vez do Berman causar a bandeira vermelha, porque ele foi lá e bateu, né, a roda traseira. A dele foi até uma batidinha mais leve e tudo isso, mas a verdade é que foi o suficiente para quebrar. Depois disso, o Q2 até que seguiu mais normalmente, né? E a gente teve ali a eliminação do Berman, obviamente. O Lance Stroll também foi eliminado, acabou errando na curva 1. O Bortoleto não conseguiu acertar uma volta, ele falou que o vento, né? Que ainda tem essa questão, né? Que o Azerbaijão tem muito vento, né? Rajadas de até 80 km por hora. Isso, obviamente, assim, dificulta muito. Quando você tem vento traseiro, isso faz com que o carro ele ande mais rápido, assim, até certo ponto, mas na hora de frear, isso atrapalha demais o equilíbrio aerodinâmico do carro, né? A gente viu isso até em Indianápolis, o vento afeta o tempo das voltas. Então, os carros de Fórmula 1 são extremamente sensíveis ao vento, essas rajadas atrapalham muito, e o Bortoleto não conseguiu ali passar por cima desse problema, né? E, assim, Hamilton de fora. Olha, assim, o Hamilton foi bem nos treinos livres. Ele tava empolgando. Parecia que era um fim de semana melhor que o do Leclerc. De novo atrás. Essa volta horrível. As duas foram horríveis. Tá triste ver o Hamilton pilotando esse ano. Sério mesmo, tá muito triste ver ele pilotando. Nada. Assim, a verdade é, a única corrida que o Hamilton foi assim, cara, genial. Tipo, ali eu vi o heptacampeão mundial. Teve dois momentos na temporada. A sprint na China, que lá ele foi muito bem. E aquele início de corrida lá na Bélgica, na chuva, ali ele pilotou pra caramba. Ali deu gosto de ver o Hamilton pilotando, mas foi só isso. De resto, sim, irreconhecível o Lewis Hamilton. Porque até na Mercedes ele tinha aqueles momentos com ritmo de corrida legal, né? Las Vegas, ano passado, a corrida que ele fez, né? Tipo, tudo bem que classificou mal, né? Mas ainda assim a corrida foi sensacional, né? Então, triste ver o Hamilton pilotando esse ano. O Alonso ficou em 11º. Não era esperado que a Aston Martin também tivesse um grande desempenho, até porque a velocidade reta é o calcanhar de Aquiles desse carro. O Leclerc foi lá e bateu no Q3, né? Tipo, depois de tanto se esforçar, beijou o muro o tempo todo ali, tava tirando tinta, até o momento que ele foi lá e enfiou o carro no muro. Então, largue 10º Leclerc. E depois o Piastri, né? Tipo, eles estavam, acho, fazendo campanha pro Sainz largar na pole, acho que tinha isso, né? Depois o Piastri foi lá e foi a vez dele de encher o muro na curva 3. É aquele negócio, você tá querendo forçar ali, a classificação, por mais que a McLaren seja o melhor carro, ela tava apertada, né? Ele freou, acho que tarde demais, e aí o carro deu aquela rolada e bateu feio, né? Tipo, encheu o muro. E olha, é aquele momento que eu fico pensando, né? O cara é o postulante ao título, né? E aí a gente tá vendo cada vez mais, gente, é o nervosismo desses dois pilotos, né? Estão errando muito mais agora. É assim, porque no início do ano, tipo, você tem ali menos erros, etc, né? Você tá um pouco mais leve. Mas agora eu acho que isso tende a se intensificar, tá, gente? Eu não acho que isso. Os dois já mostraram que sente momentos de pressão logo ali no meio da temporada. Agora que tá no final, cada momento conta, cada detalhe conta. Isso pode intensificar, a gente vai ver esses caras errando cada vez mais, né? Eu tô achando que essa batalha já não tá legal. Ela pode ficar ainda mais feia. Então, vamos ver. Eu não duvido nada dessa batalha pelo título ficar muito feia. Mas vamos lá. Aí teve a batida do Piastri, última tentativa para todo mundo. E o Lando Norris foi lá e errou, né? Tem 3 pontos, né? Essa pista da Azerbaijão é difícil, porque você tem aquela parte do setor final, basicamente 2 km de pé embaixo. Você tem uma reta oposta de quase 1 km, e você tem aquela subida do Castelo, e você tem uma sequência de curvas rápidas, mas tudo de pé embaixo. São mais de 700 metros de pé embaixo também ali. Eu acho que é até tudo isso, né? Então, você tem pelo menos uns 4 km em reta nessa pista, aí você tem cotovelos, etc. Então, você tem que, de certa maneira, colocar um carro que tem equilíbrio em curvas, mas você também tem que fazer um carro muito rápido de reta. Então, é difícil, é uma pista complicada, mas, né? Por outro lado, né, a gente vê que o carro da McLaren é um carro que estava conseguindo um equilíbrio bom, estava andando bem o fim de semana inteiro, treino livre 3 muito rápido, né? E assim, eu olho para o erro do Norris, é bobo, né? E assim, eu poderia não falar, pode acontecer com qualquer um, mas ele é o postulante ao título, o companheiro bateu. É o momento que assim, eu mato no peito, agora é minha vez, o cara bateu, é agora que eu vou lá e pego essa pole. E não é isso que ele faz. Ele erra, ele vai largar atrás do Tsunoda com uma McLaren. E assim, tem gente que vai falar que o Tsunoda fez uma super classificação e ele tá largando em sexta. É a melhor classificação dele com a Red Bull. Ele foi 1 segundo mais lento que o Verstappen.
Essa pista que ano passado o Sérgio Pérez classificou à frente do Verstappen, né? Eu não acho que essa pista é ruim do Verstappen. A gente fala, não, essa pista é ruim, porque essa pista que tradicionalmente o Pérez equilibrava a coisa. Eu acho que o Pérez que anda bem no Azerbaijão, né? Porque desde Force India, ele já classificou Force India em segundo, ele já fez pódio em 2018, detalhe, e teve que parar na primeira volta, ficou lá atrás do pelotão, foi ultrapassando todo mundo de Force India. Aquele carro da Force India em 2018, no início do ano, era muito fraquinho, o cara foi lá e fez pódio, entende, né? É o cara que pilota bem em Baku, né? E mais do que isso, né? Tipo, ele é muito mais piloto que o Tsunoda, não é pouco, não. E aí o Tsunoda em sexto lugar, um segundo atrás, o Russell ficou com quinto tempo, Antonelli em quarto, né? A Mercedes tá ali no meio, tá nesse pelotão, e aí Sainz e Liam Lawson. A minha dúvida é, tipo assim, eu entendo que a McLaren tende a progredir durante a corrida, porém, eles estão no meio da confusão e o Verstappen tá em primeiro. Mesmo que o Verstappen perca a posição pro Sainz, é isso aqui para ele recuperar. A verdade é essa. A gente sabe que o Verstappen recupera essa posição. E ele tá confortável com o carro, tá bem nítido isso. Então, eu acho que essa é uma corrida que mais do que nunca o Tsunoda vai ter que provar seu valor para a Red Bull. Se ele quiser continuar na Fórmula 1, essa é a chance dele. Ele vai ter que atrapalhar bastante o Piastri, atrapalhar bastante o Norris. Ele tem carro para isso. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. A gente viu ano passado, o Pérez lutou pela vitória. Isso num carro que era, para mim, pior do que o desse ano. Eu acho o RB24, o carro do ano passado, ele pode até ter começado o ano melhor, mas o carro, assim, do meio do ano pra frente, ele era pior do que esse daí que a gente tá vendo, o RB25. Então, assim, a gente tem ali um carro em que o Tsunoda pode complicar a vida. Principalmente em ritmo de corrida, teoricamente, onde o piloto deveria sentir menos, mas é onde o Tsunoda sente mais. Ele vai ter que complicar a vida do Norris, do Piastri, ele tem que atrapalhar. Ele tem que atrasar esses caras, porque quanto mais tempo eles perderem, é mais chances de Montonelli e o Russell complicarem mais a vida deles, eles abrirem vantagem. Essa é a chance de ouro, essa é a oportunidade do Verstappen ir lá e conseguir tirar pontos no campeonato, né? Se eles querem manter a disputa pelo título viva, é a hora. É a hora de ir lá, crescer e aproveitar essa oportunidade, porque, assim, a chance do Verstappen tá na McLaren continuar a cometer erros, na McLaren ser induzida a perder pontos, porque assim, vamos supor que o Piastri bate e o Verstappen vence. O Verstappen vai diminuir a vantagem, que é muito grande, né? 94 pontos, 94, né? 96, né? Tipo, agora que eu tô vendo aqui, né? A distância é muito grande, mas a verdade é que assim, tá muito atrás, né? Na verdade é 94 mesmo, né? Mas se ele ganhar ali com 25 pontinhos, é 69, né? Assim, é alguma coisa, né? Verdade seja dita, é uma coisa e esses pilotos estão errando muito. Então, aí 69 mais 25, né? Imagina, vamos supor, pode acontecer. Tudo que o Verstappen precisa é ter uma oportunidade, uma chance de, olha, eu tenho esperança, tenho lá. Se tem um piloto que eu acredito que se ele pega um carro disposto a nivelar o jogo ali, assim, nivelou o jogo, né? E pode tirar, emplacar vitórias em sequência, é o Max. Então, vamos ver o que acontece. Até porque a esperança de ter um campeonato minimamente verdito não está nas mãos dos brochas da McLaren. Está em Max Verstappen, então vamos ver o que acontece. Agora, mais do que nunca vai ser testado. Pista com muro próximo, precisando se recuperar, tanto Norris e Piastri, a corrida do Azerbaijão ganha ingredientes legais, né? E para não, obviamente, deixar de citar, Liam Lawson terceiro lugar, Carlos Sainz segundo. Eu quero ver também a postura desses dois. Esses dois, ó, vão estar defendendo pela vida deles. Eu tenho certeza que esses aí vão fazer uma corrida bastante agressiva, porque a verdade seja dita, tem nada a perder, né? Por mais que vocês possam falar, tem o campeonato de construtores, etc., é a chance deles, é a oportunidade deles, estão largando uma posição muito privilegiada e eles vão querer aproveitar essa chance. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.